Abril de 1945, sul da Alemanha. O som é o de botas americanas esmagando o cascalho nos arredores de Munique. A guerra está no fim. No subsolo de Berlim, Hitler está a poucos dias de cometer suicídio em seu bunker. Mas, para os homens da 45ª Divisão de Infantaria, o verdadeiro horror ainda não começou. Eles avançam em direção a um local chamado Dachau. O que esses soldados estão prestes a encontrar mudará suas vidas para sempre. Alguns cometerão atos que nunca mais serão mencionados. Por que esses veteranos perderam o controle? Eles já tinham visto tudo em 2 anos de combate. Mas o que viram em Dachau não era combate, era um matadouro. O cheiro atinge a tropa primeiro. O odor chega quilômetros antes de qualquer construção aparecer no horizonte. É um fedor insuportável flutuando no ar da primavera. No quadro, soldados cobrindo o rosto com lenços. É o cheiro de carne humana apodrecendo. Milhares de cadáveres se decompondo sob o sol alemão. A 45ª Divisão Thunderbird está na ativa há 511 dias consecutivos. Eles desembarcaram na Sicília em julho de 1943. Tomaram Palermo. Lutaram em cada quilômetro da Península Italiana. Estes homens sobreviveram a 135 dias cercados em Anzio. Naquela época, a artilharia alemã caía dia e noite. Eles viram amigos serem despedaçados dentro de buracos de raposa. Depois, avançaram pelo sul da França. Esmagaram a linha Siegfried. Cruzaram o rio Reno sob fogo pesado. A taxa de baixas da unidade se aproxima de 75%. Na prática, 3 em cada 4 homens que começaram a campanha estão mortos ou feridos. Os sobreviventes conhecem todas as formas possíveis de morrer em combate. Mesmo assim, nada os preparou para o que os espera no final desta estrada. O tenente-coronel Felix Sparks lidera o 3º Batalhão do 157º Regimento de Infantaria. Ele tem apenas 28 anos de idade. Suas ordens são diretas: garantir a segurança do campo de concentração de Dachau. Naquele momento, ninguém sabia o que aquilo significava. Os mapas mostravam apenas um complexo de prédios. O comboio reduz a velocidade. Ouve-se apenas o ruído dos motores e o silêncio pesado da floresta ao redor. À primeira vista, uma instalação militar comum, mas na prática, o centro do sistema de extermínio nazista. Os portões estavam logo adiante, não havia margem para erro. Campo de concentração. Em 1945, essa expressão ainda não carregava o peso das décadas seguintes. Para o coronel Sparks e seus homens, Dachau era apenas mais um objetivo no mapa, mais uma posição alemã para limpar. Mas o cenário muda na entrada do complexo. Eles avistam um comboio parado, 39 vagões de carga estacionados em um trilho de desvio. É aqui que a realidade da guerra desaparece. Por que os soldados paralisaram diante dos trilhos? Eles já tinham visto a morte no campo de batalha. Mas o que estava dentro daqueles vagões era algo diferente. Não era combate, era um abatedouro. Sparks caminha até o primeiro vagão. Ele se aproxima da porta de madeira e olha para o interior. O oficial cambaleia e vomita no chão de cascalho. No quadro, o vagão está lotado do chão ao teto com cadáveres nus, corpos esqueléticos empilhados como lenha seca. Os olhos das vítimas permanecem abertos, congelados no último segundo de agonia. O cheiro atinge o nariz dos soldados antes mesmo da visão. É um odor de podridão que satura o uniforme. No chão, nota-se massa encefálica espalhada entre crânios esmagados. Os corpos apresentam diferentes estágios de decomposição. Alguns morreram há poucos dias, outros apodrecem há semanas. Larvas se movem visivelmente entre a massa de carne cinzenta. À primeira vista, soldados endurecidos pela frente de batalha. Mas na prática, homens quebrados pelo que vem. O soldado de primeira classe John Lee encara a pilha de mortos. Ele é um combatente veterano, mas começa a chorar sem controle. Ele sente o peso do silêncio. No vídeo da memória desses homens, os mortos parecem observar os libertadores. Os olhos vazios fazem uma pergunta muda. Por que vocês demoraram tanto? Outros soldados permanecem imóveis, como estátuas de ferro. Alguns gritam palavrões para o nada. A maioria perde a voz. O cérebro humano não consegue processar essa escala de brutalidade. Este é o trem da morte de Buchenwald. O comboio partiu em 7 de abril com 5.000 prisioneiros a bordo. Uma viagem que deveria durar poucos dias transformou-se em um massacre de 3 semanas. Os vagões vagaram sem rumo pela Saxônia e pela Tchecoslováquia, até chegarem à Baviera. 21 dias de isolamento. Sem comida. Sem uma gota de água. Prisioneiros compactados em um espaço onde era impossível sentar. A fome consumiu os corpos até restarem apenas ossos e pele.
Os eventos aceleraram quando as portas foram finalmente abertas. Os americanos não encontraram apenas mortos, mas o resultado final de uma logística de extermínio. O silêncio no pátio ferroviário era absoluto. O exército avançou, mas ninguém saiu ileso daquele trilho. 2.310 mortos. Esse foi o número final quando o trem parou em Dachau. O espaço era tão reduzido que ninguém conseguia sentar. Por que tantos morreram no trajeto? O motivo era uma combinação brutal de fatores: fome extrema, desidratação severa, tifo. Muitos foram simplesmente pisoteados ou sufocados pelo peso dos outros prisioneiros. Os guardas da SS não demonstravam reação. Eles mantinham os corpos onde caíam. Quando os vagões ficavam lotados de cadáveres, os soldados empurravam os sobreviventes para cima dos mortos. Imagine esse cenário multiplicado por 39 vagões de carga. Mais de 2.000 pessoas em estado de decomposição. A maioria estava completamente nua. Corpos esqueléticos apareciam retorcidos em posições impossíveis. Tudo isso aconteceu antes mesmo de cruzarem os portões do campo. O tenente William Walsh comanda a Companhia 1ª e do 157º Regimento de Infantaria. Ele tem 25 anos. Walsh acumulava 500 dias ininterruptos de combate na frente de batalha. Ele acreditava que entendia a guerra. Ele pensava que já tinha visto tudo o que o conflito poderia oferecer, mas a visão do trem da morte destruiu sua estabilidade mental. Algo quebrou dentro dele naquele momento. Enquanto a Companhia Willie avançava ao lado dos trilhos, 4 soldados alemães saíram da floresta. Eles balançavam um lenço branco no ar. Era um pedido de rendição. No quadro, nota-se o detalhe nos uniformes. Eram membros da SS. Walsh fixa o olhar nos alemães. Ele recorda os vagões de carga logo atrás. Ele pensa nos corpos de homens, mulheres e crianças empilhados como lixo doméstico. Ele toma uma decisão imediata. O tenente ordena que os 4 homens da SS entrem em um dos vagões vazios. Walsh sobe logo em seguida. Ele saca a arma e descarrega a pistola contra os prisioneiros. Os alemães atingidos gritam em agonia no chão. Eles imploram por socorro no próprio idioma. O soldado Albert Pruitt observa a cena de perto. Sem hesitar, ele também sobe no vagão. Mas isso era apenas o começo da violência. Ele não diz uma única palavra. De forma metódica, ele termina o que Walsh começou. Um disparo na cabeça de cada homem. É o golpe de misericórdia. 4 soldados da SS que já haviam se rendido são executados. O cenário é um vagão de carga lotado de cadáveres. Por que soldados americanos ignoraram as leis de guerra? A resposta estava ao redor deles. O choque se transformou em fúria. Sparks avança com seu batalhão para o interior do complexo. O que eles encontram desafia a lógica humana. O acampamento principal abriga mais de 30.000 prisioneiros. São esqueletos ambulantes. Homens e mulheres que pesam menos de 40 quilos. No vídeo nota-se, os olhos estão afundados nos crânios. A pele pende dos ossos como tecido velho e largo. Muitos perdem o equilíbrio ao tentar ficar de pé. Milhares de outros jazem mortos exatamente onde caíram. Os corpos apresentam diferentes estágios de decomposição. Vivos e mortos ocupam o mesmo espaço nas barracas. Alguns prisioneiros morreram há poucas horas. Outros estão lá há dias. Ninguém tinha força física para remover os cadáveres. O cheiro de morte, resíduos humanos e doenças é insuportável. Sparks entra na área do crematório. Ele encontra salas com pilhas de corpos nus que vão do chão ao teto. As montanhas de cadáveres são tão altas que bloqueiam a visão do forro. Ouve-se o estalo do metal esfriando. Os fornos a carvão ainda estão quentes. Dentro deles, restam ossos e fragmentos de corpos carbonizados. A SS não teve carvão suficiente para queimar todos antes da chegada dos americanos. Existe uma câmara de gás disfarçada de sala de banho. Ao lado, mais corpos aguardam o fogo. Sparks escreveria mais tarde que o inferno de Dante parecia suave perto da realidade de Dachau. Mas um fato é fundamental para entender o que acontece a seguir. Aqueles homens da 45ª Divisão de Infantaria tinham um histórico recente com a SS. Dezembro de 1944. Batalha do Bulge. Tropas da SS massacraram prisioneiros de guerra americanos em Malmedy. 84 soldados foram fuzilados em um campo aberto após a rendição. A notícia se espalhou pelas unidades americanas como um rastro de pólvora. O sentimento de vingança era coletivo. Depois de Malmedy, uma política não oficial surgiu em algumas divisões. A ordem era clara: não aceitar prisioneiros da SS.
73 prisioneiros italianos e alemães mortos. Esse foi o saldo do massacre de Biscari, na Sicília, em 1943. Os responsáveis eram homens da 45ª Divisão de Infantaria dos Estados Unidos. Na época, houve cortes marciais, mas ninguém foi punido severamente. Os soldados aprenderam a lição. As regras oficiais do exército não se aplicavam no calor da batalha. Agora, em Dachau, esses mesmos soldados estão cercados por evidências de um extermínio industrializado. O cheiro de morte domina o ar. As regras não escritas da guerra serão aplicadas com força total. Como garantir a rendição de um lugar como este? Na prática, era uma missão suicida. Heinrich Wicker, um oficial da SS de apenas 23 anos, foi deixado para trás. O verdadeiro comandante do campo, Martin Weiss, fugiu 2 dias antes com os guardas mais experientes. Wicker herdou o caos com 560 homens sob seu comando. No quadro, soldados exaustos e desorientados. A maioria desses homens não eram os torturadores veteranos do regime, eram feridos, doentes ou prisioneiros da própria unidade disciplinar da SS. Muitos eram húngaros que mal falavam alemão. Eles chegaram nos dias finais apenas para preencher as lacunas de um exército em colapso. Mas para os americanos, o uniforme da SS era uma sentença. Não importava a origem ou o tempo de serviço. O tenente Walsh avança para o interior do campo. Ele ordena uma triagem imediata. A separação é clara e brutal. Soldados da Wehrmacht, o exército regular, são levados para um lado. Os homens da SS são jogados para o outro. Ouve-se o som de botas arrastadas no cascalho. Cerca de 60 homens da SS, muitos cambaleando por causa de ferimentos, são levados para um pátio de carvão. É uma área isolada perto da entrada lateral. Os americanos os empurram contra um muro alto de concreto. Walsh não hesita. Ele exige uma metralhadora. O tenente Daniel Drain, da companhia M, posiciona uma equipe com uma metralhadora calibre 30. O tripé é fixado no chão. O som metálico do ferrolho sendo puxado ecoa pelo pátio. Os prisioneiros alemães estão alinhados com as mãos sobre a cabeça ou erguidas em sinal de rendição. Alguns imploram por misericórdia em alemão. Outros permanecem em silêncio absoluto. Eles encaram o cano da arma. O soldado William Curtin assume o controle do gatilho. Ele aponta diretamente para o centro do grupo. Walsh observa a poucos metros de distância. Não havia margem para negociação. O que acontece a seguir é um massacre. O que acontece em seguida é objeto de disputa. 2 versões colidem. O tenente Walsh afirma que ordenou fogo apenas em caso de reação. O soldado Curtin relata algo diferente. Ele diz que Walsh gritou: "Metam fogo neles." Curtin aperta o gatilho. A metralhadora calibre 30 ecoa dentro do pátio de carvão. O som é ensurdecedor no espaço fechado. Os homens da SS são atingidos onde estão. Os corpos batem contra o muro e desabam. Sangue espirra pelo concreto cinza. A rajada de Curtin dura apenas 10 segundos. A arma trava ou a munição acaba. Muitos alemães estão feridos, mas ainda respiram. Eles se contorcem no chão. Alguns tentam rastejar, outros gemem de agonia. Por que os americanos não pararam? A resposta é brutal. Eles queriam o fim do serviço. Outros soldados avançam com carabinas e pistolas. Eles caminham entre os feridos. Ouvem-se disparos isolados. Eles atiram na cabeça de cada alemão, um por um. É um processo metódico. O tenente Jack Bushyhead saca sua pistola e se junta ao grupo. O pátio de carvão vira um abatedouro. Felix Sparks ouve os tiros de longe. Ele está em outra área do campo de Dachau. Ele percebe o erro imediatamente. Aquilo não é som de combate. É som de execução. Ritmo controlado. Disparos cadenciados. Sparks corre em direção ao barulho. Ao chegar ao pátio, ele paralisa. No quadro, 16 homens da SS mortos ou moribundos contraparisam. A parede. Poças de sangue se espalham pelo chão. A fumaça da pólvora paira no ar parado. Soldados americanos ainda estão de pé sobre os feridos. Eles finalizam os sobreviventes. Sparks puxa sua pistola, mas aponta para o céu. Ele dispara 1, 2 vezes. Ele precisa quebrar o transe dos seus homens. "Cessar fogo!" ele grita. "Cessar fogo!" Alguns soldados olham para ele com olhos vazios. Sparks chuta fisicamente o soldado Curtin para longe da metralhadora. Ele exige a interrupção imediata da matança. Os homens baixam as armas lentamente. Sparks observa a cena. 16 mortos. Outros tantos feridos gravemente. Isso é um crime de guerra. Ele sabe disso. Seus homens também sabem. Mas o que ele poderia dizer?
30 minutos antes, eles caminhavam entre vagões de trem repletos de cadáveres. Eles viram salas com pilhas de civis mortos que chegavam ao teto. O cheiro dos fornos ainda estava em suas fardas. Eles viram a câmara de gás. Sparks ordena atendimento médico para os sobreviventes alemães. O tenente Howard Buechner, cirurgião do batalhão, chega ao local por volta das 16 horas. Ele vê os corpos espalhados ao longo do muro. Na filmagem mental da cena, nota-se: alguns feridos ainda se movem. Buechner é médico. Ele fez um juramento. Sua função é salvar vidas, independente do uniforme. Ele caminha pelo pátio de carvão. Ele olha para os alemães ensanguentados. Ele não faz nada. Em depoimento posterior, ele admite: não examinou nenhum deles. O médico apenas deu as costas. Nenhuma ajuda médica foi prestada. Os soldados americanos apenas viraram as costas e caminharam para longe. Mas a matança não parou no pátio de carvão. Na Torre B, outros 17 homens da SS foram fuzilados. Os relatos divergem sobre o que aconteceu ali. Algumas versões afirmam que os alemães tentavam fugir, outras dizem que eles estavam se rendendo. No entanto, os fotógrafos do Signal Corps registraram a cena. As imagens mostram os corpos no chão. Os detalhes sugerem que os homens foram executados enquanto se rendiam, com as mãos para o alto. Mais 7 alemães foram mortos perto de uma torre de vigia. Investigadores confirmariam mais tarde. Foi uma execução totalmente injustificada. Por que os guardas não foram protegidos? O regulamento exigia a custódia dos prisioneiros, mas a realidade no campo de concentração de Dachau era outra. A raiva acumulada por anos explodiu em minutos. Depois vieram os prisioneiros. Os detentos de Dachau estavam oficialmente libertos, mas muitos não queriam apenas a liberdade. Eles queriam vingança. E alguns soldados americanos não apenas permitiram isso, eles facilitaram. Guardas da SS foram caçados por todo o complexo. Alguns tentaram se disfarçar com uniformes de prisioneiros para sumir na multidão. Não funcionou. Os internos conheciam cada rosto. Eles haviam memorizado as feições de seus torturadores durante meses de agonia. Quando um homem da SS era localizado, os prisioneiros avançavam em massa. No pátio, nota-se a cena. 2 prisioneiros agarram um guarda. Eles seguram uma pá de metal. Soldados americanos estão parados a poucos metros apenas observando. Ninguém intervém. A pá sobe e desce repetidamente. Ouve-se o som do metal atingindo o osso. O crânio do guarda cede sob os golpes. Sangue e massa encefálica espalham-se pelo solo de concreto. Os americanos desviam o olhar, mas não interrompem o linchamento. Em outro ponto do campo, um detento encontra um soldado da SS tentando se esconder. O prisioneiro começa a pisotear o rosto do homem com força total. Um soldado americano observa a agressão por algum tempo. Finalmente, ele diz ao prisioneiro: "Você tem muito ódio no coração." O prisioneiro apenas balança a cabeça positivamente e continua o ataque. Quando ele termina, não resta nada do rosto do guarda. O soldado americano apenas caminha para longe. À primeira vista, uma libertação militar. Mas na prática, um acerto de contas sangrento. 3 jovens judeus libertos do campo procuraram um capelão americano. Eles contaram uma história. Encontraram um dos guardas mais sádicos da SS escondido em um celeiro nos arredores de Dachau. Ele estava vestido como um camponês, tentando se misturar aos locais. Eles o espancaram até a morte com as mãos vazias e com o que encontraram pelo caminho. O capelão ouviu o relato e apenas balançou a cabeça. Ele fez uma anotação em seu registro, mas não apresentou nenhuma acusação formal. O rabino Eli Bonen, capelão militar americano em Dachau, testemunhou algo que ficaria gravado em sua memória para sempre. Um prisioneiro em estado cadavérico, que mal conseguia se manter de pé, arrastou-se lentamente em direção a um oficial caído. Os eventos aceleraram e o controle desapareceu totalmente. No quadro, o prisioneiro usa suas últimas forças para desferir um golpe. Não havia mais espaço para a lei internacional naquele dia. Assim terminou o ciclo de violência em Dachau. Um guarda da SS morto jaz no chão de terra. Um prisioneiro abre o zíper da calça e urina no rosto do cadáver, de forma lenta e deliberada. O rabino Max Eichhorn observa a cena e não tenta interromper o ato. Por que o religioso não interveio? Ele testemunhou o que os prisioneiros fizeram com os guardas capturados minutos antes. A resposta foi o ódio acumulado por anos. Eichhorn relatou em seu depoimento:
Os prisioneiros espancaram os guardas até a morte. Os golpes foram tão violentos que os corpos se abriram. As vísceras ficaram expostas no pátio. Os soldados americanos apenas ficaram parados assistindo ao linchamento. Ninguém sabe o número exato de mortos naquele dia. O relatório oficial do Exército, assinado pelo tenente-coronel Walter Fellings, lista 17 execuções cometidas por tropas americanas. O coronel Felix Sparks estimou entre 30 e 50 mortes no total, somando os disparos dos soldados e a vingança dos prisioneiros. Pesquisas posteriores ajustaram os dados. Aproximadamente 35 a 40 mortes causadas por americanos. Entre 25 e 50 mortes causadas por prisioneiros libertos. O saldo final oscila entre 60 e 90 cadáveres. Foi um massacre, foi um crime de guerra. Mas há um detalhe ainda mais sombrio nesta história. A maioria dos homens da SS executados em Dachau não era composta pelos guardas que operaram o campo por 12 anos. No vídeo da libertação, nota-se, os rostos são de homens exaustos, não de torturadores veteranos. Os responsáveis pelas câmaras de gás e pelos experimentos médicos haviam fugido dias antes. O comandante Martin Weiss desapareceu. Os oficiais graduados e os guardas experientes abandonaram o posto. Todos fugiram. Os homens que morreram no pátio de carvão eram, em sua maioria, da Waffen-SS. Eles vieram do fronte oriental apenas alguns dias antes. Tinham enfrentado o exército soviético em batalhas brutais. Estavam doentes, feridos e esgotados pelo combate. Para esses soldados, ser enviado a Dachau para render o campo aos americanos parecia sorte. Eles fugiam da fúria do Exército Vermelho em busca de segurança. Em vez disso, entraram em um matadouro. Foram executados por crimes que outros cometeram, apenas porque o uniforme os marcava como culpados. Entre 1933 e 1945, 188 mil prisioneiros passaram por Dachau. Pelo menos 41 mil pessoas morreram no local. As causas foram fome, doenças, tortura, execuções diretas e trabalho escravo até a exaustão total. Assim terminou o ciclo de violência em Dachau. Ocupantes novos pagaram o preço pelos pecados dos que partiram. 11 mil mortos. Esse foi o saldo apenas nos últimos 4 meses, entre janeiro e abril de 1945. No campo principal, o ritmo era industrial. Quando os americanos chegaram, a taxa de mortalidade era de 200 pessoas por dia. Dachau não foi apenas mais um campo, foi o primeiro. Aberto apenas 5 semanas após Hitler assumir o poder em 1933, ele serviu como o protótipo, o modelo original para todo o sistema que viria a seguir. Por que Dachau era tão importante para os nazistas? A resposta é simples. Ele era uma escola de terror. No local, a SS treinava seus guardas. Eles aperfeiçoavam as técnicas de tortura e os métodos de desumanização. Os sistemas de controle criados ali foram exportados. Foram aplicados em Auschwitz, Buchenwald e Bergen-Belsen. Dachau também foi o pioneiro no uso de prisioneiros como cobaias humanas. O Dr. Franz Blaha, um médico tcheco preso no campo, relatou tudo em Nuremberg. Ele viu os experimentos de perto. Na filmagem da época, nota-se o estado das vítimas. Médicos nazistas testavam os efeitos do congelamento. Prisioneiros eram mergulhados em tanques de água gelada por horas. O objetivo era registrar o tempo exato até a morte. Dos 300 internos usados nesses testes de hipotermia, quase 90 morreram. A causa era quase sempre a falha do coração. Mas os horrores não paravam no frio. Eles infectavam prisioneiros com malária. Alguns eram trancados em gaiolas de vidro com milhares de mosquitos. O contágio era deliberado. Outros eram forçados a beber apenas água do mar para testar os limites da sobrevivência. Havia também as câmaras de pressão. Os prisioneiros eram colocados lá para simular altas altitudes. O teste continuava até que os pulmões das vítimas explodissem. Dos 200 homens submetidos a isso, 80 morreram na hora. À primeira vista, parecia um hospital, mas na prática era um abatedouro. O Dr. Blaha prestou depoimentos sobre as execuções. Ele viu prisioneiros serem baleados na nuca e levados para o crematório em macas. Ele examinou os corpos após os assassinatos. No quadro, corpos empilhados e registros médicos. Blaha descreveu mulheres executadas por enforcamento, fuzilamento e injeções letais. Em vários casos, as vítimas estavam grávidas. Pouco antes da libertação, a ordem foi direta. Todos os prisioneiros, noite e nevoeiro, aqueles proibidos de ter contato com o mundo externo, deveriam morrer. Blaha examinou os cadáveres. Todos apresentavam o mesmo padrão.
Um tiro na base do crânio. As condições internas eram insuportáveis. Ouve-se o relato de sobreviventes sobre o cheiro. As salas não podiam ser limpas por causa da superlotação extrema. Não houve banhos por meses seguidos. As latrinas eram inexistentes ou totalmente inadequadas para o número de pessoas. A higiene era uma lembrança distante. O tribunal deu a sentença. A medicina era praticamente inexistente para os prisioneiros, mas a realidade era outra nos bastidores. Após a libertação, as tropas encontraram estoques imensos de remédios no hospital da SS. Eram suprimentos que poderiam ter salvado milhares, mas foram negados aos internos até o fim. Por que manter prisioneiros sem tratamento? A resposta estava no controle absoluto. No pátio, os novos detentos eram obrigados a formar filas. Eles permaneciam completamente nus por horas seguidas. O frio do inverno ou o calor do verão não importavam. O objetivo era a desumanização total através da exposição ao clima e à exaustão. Entre 1942 e 1945, o horror ganhou um caráter técnico. Pelo menos 7.000 prisioneiros foram usados como cobaias em experimentos médicos. Cerca de 200 médicos alemães operavam o sistema de campos. Eles conduziam testes letais sem qualquer preocupação com a segurança ou o sofrimento das vítimas. No quadro das instalações, instrumentos cirúrgicos sujos de sangue. Tudo acontecia sob a supervisão direta da administração da SS. O alto comando sabia de cada detalhe e aprovava cada procedimento. Quando os soldados americanos entraram em Dachau, o cenário era de uma carnificina industrial. 12 anos de assassinatos sistemáticos estavam expostos diante de seus olhos. À primeira vista, soldados cumprindo o dever. Mas, na prática, homens no limite do colapso mental. Diante de oficiais da SS fardados e bem alimentados, o autocontrole desapareceu. O gatilho foi apertado. Era inevitável que alguns soldados perdessem a cabeça. A justiça militar agiu rápido. 3 dias após a libertação, em 2 de maio de 1945, o major-general Arthur White ordenou uma investigação formal. O chefe de Estado-Maior do 7º Exército queria respostas sobre o que aconteceu no campo. A missão foi entregue ao tenente-coronel Joseph Whittaker. Aos 41 anos, o advogado da Inspetoria-Geral do 7º Exército assumiu o caso. Whittaker chegou a Dachau no dia 3 de maio para reconstruir a cena do crime. Ele não aceitou apenas relatos verbais. Na filmagem da época, nota-se. Whittaker caminha entre os corpos e os escombros. Ele iniciou um exame forense detalhado no pátio de carvão. O investigador tirou fotografias, mediu trajetórias de projéteis e coletou estojos de munição no chão. Ele encontrou cápsulas de calibre 45 disparadas por pistolas. Também encontrou marcas de rajadas de metralhadora nas paredes de tijolos. Não havia sinais de combate. As marcas de balas na parede revelavam a verdade. Os homens da SS foram fuzilados enquanto estavam parados contra o muro. Eles não estavam tentando fugir ou atacar. Foi uma execução sumária. Whittaker não parou nas evidências físicas. Ele convocou quase 2 dezenas de soldados americanos. Todos foram interrogados sob juramento para explicar por que as regras da guerra foram ignoradas naquele pátio. Não havia margem para erro. O relatório precisava ser exato. 26 de julho de 1945. Esta é a data em que a justiça militar confrontou a realidade do que aconteceu em Dachau. O que aconteceu quando os soldados americanos cruzaram os portões do campo? À primeira vista, uma operação de libertação padrão, mas na prática, um cenário de execuções sumárias e vingança descontrolada. O investigador Joseph Whittaker interrogou todos, do general ao soldado raso. Ele buscou respostas entre homens que testemunharam o massacre ou puxaram o gatilho. O que ele encontrou foi um rastro de fúria, caos e assassinatos extraoficiais. Os depoimentos não batem. As versões colidem frontalmente. O motivo do silêncio ou da contradição varia. Pode ser a confusão do combate, o peso da culpa ou apenas um pacto de silêncio para proteger companheiros de farda. O soldado Curtin é direto. Ele afirma que o tenente Walsh deu a ordem clara para abrir fogo. Walsh nega tudo. Sua versão é técnica. Ele diz que só autorizou o uso de armas caso os alemães avançassem contra os americanos. Outros soldados descartam a necessidade de ordens formais. O depoimento de Bushyhead revela a atmosfera no local. A palavra circulou rápido entre as fileiras. O objetivo era único. Nenhum soldado da SS deveria sair vivo dali.
O soldado William Competiel confirma essa mentalidade. O sentimento geral entre as tropas era de que prisioneiros não seriam feitos naquele dia. As confissões são brutais, mas revelam uma frieza inesperada. Os homens não escondem os atos. Não há sinal de vergonha nos relatos. Muitos demonstram desafio. A justificativa é visual e sensorial. Eles entraram em Dachau. Eles caminharam entre os corpos e sentiram o cheiro da morte. Viram o que a SS fez com os prisioneiros. Naquele instante, as leis internacionais e as convenções de Genebra tornaram-se conceitos abstratos. O direito militar deixou de existir. Em 8 de junho de 1945, o Whittaker encerrou o caso. O título do relatório é seco. As conclusões são devastadoras. Os fatos documentados são precisos. Na entrada do campo, o tenente William Walsh executou pessoalmente 4 soldados alemães dentro de um vagão de trem. Eles já haviam se rendido. O soldado Pruitt finalizou os sobreviventes feridos. Depois de entrarem no complexo, Walsh e Bushyhead agiram estrategicamente. Eles separaram os prisioneiros. De um lado, os soldados comuns da Wehrmacht. Do outro, os membros da SS. O destino da SS estava selado. Eles foram levados para um pátio de carvão e alinhados contra o muro. Os americanos abriram fogo. 17 homens morreram no local. Outros ficaram gravemente feridos no chão. Perto de uma torre de vigilância, o cenário se repetiu. Mais 7 alemães foram mortos. Whittaker classificou o ato como uma execução totalmente injustificada. Assim, terminou o relatório. O tribunal deu a sentença sobre o que o mundo ainda não sabia.